ao longo dessa semana, nós estivemos refletindo um pouco a respeito da cruz de Jesus. É interessante que nesse período de Páscoa, normalmente a gente se entretém com tantas coisas, a gente se entretém com as compras da Páscoa, com a arrumação da mesa, quando nós vamos receber as pessoas, com o almoço, ou mesmo com os ritos litúrgicos, né? Porque a maioria das igrejas se programa para uma celebração muito especial, todos os cristãos se reúnem em torno dessa data e às vezes essas circunstâncias, esses detalhes, essas questões que também são importantes acabam roubando a cena, roubando a prioridade, roubando o foco da cruz e da ressurreição. E nesse momento de isolamento, nós tivemos a possibilidade de refletir um pouco mais na cruz de Jesus, de refletir um pouco mais na ressurreição, de refletir um pouco mais nesse momento espiritual, da revelação da graça e do amor de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós falamos na Páscoa, nós estamos pensando, em primeiro lugar, na morte de Jesus. Porque a ressurreição só aconteceu porque ele decidiu vir para morrer, porque ele decidiu vir para perder, ele decidiu vir para se entregar. E quando nós pensamos na cruz, nós não temos como nos deparar com um amor tão grandioso. É revolucionário o amor revelado na cruz do Calvário. A gente olhar para o amor de Jesus, para a intensidade do sofrimento de Jesus, para a intensidade das dores de Jesus e a entrega de Jesus por amor, por opção, por renúncia a todo o seu poder e a toda a sua glória, isso é muito impactante. Quando nós pensamos na cruz, nós pensamos que Jesus estava crucificado ali entre dois ladrões, ele sofreu aproximadamente durante 6 horas pendurado no madeiro. Existem muitos documentos, muitos estudos que comprovam com detalhes todo o sofrimento físico de Jesus naquele período, e ele foi morto injustamente. Ele foi preso injustamente, ele foi julgado injustamente. Ele estava sendo acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. E na calada da noite, então, se reuniu o Sinédrio e fez um julgamento totalmente ilegítimo para condenar Jesus. O poder religioso e o poder político se uniram, a gente já sabe que isso não funciona, e eles se uniram para condenar Jesus Cristo à morte, para condenar Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então na cruz a gente tem o maior crime da história, o maior crime contra a humanidade já cometido, mas também a gente tem a revelação do maior amor revelado por toda a humanidade. É um paradoxo, é a loucura da cruz, né? É loucura para os que não creem, mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Então Jesus estava pendurado no madeiro, ele sofreu as cãibras, ele sofreu as dores, ele sofreu por todas as blasfêmias, a dor moral, a dor da injustiça, ele sofreu, e nesse momento de sofrimento, ao longo dessa semana nós apontamos 7 palavras da cruz. 7 expressões de Jesus na cruz, 7 expressões de amor e graça de Jesus em meio ao sofrimento. Em meio ao pior dos sofrimentos, Jesus colocou ali na cruz a possibilidade de revelar o seu amor e a sua graça. A primeira palavra que nós vimos ao longo dessa semana foi a palavra perdão. Quando Jesus, lá no Calvário, ele ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus está concluindo o seu ministério, e está concluindo o seu ministério da mesma forma que ele iniciou, orando. E é interessante que no meio daquela oração, poderia ser uma oração de angústia pela injustiça, poderia ser uma oração de vingança, poderia ser uma oração, mas foi uma oração de perdão, foi uma oração de graça. E Jesus pede oração por aqueles que eram seus executores. Jesus pede oração por aqueles que eram seus inimigos. Ele pratica aquilo que ele tinha ensinado no Sermão do Monte, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Nesse momento que talvez eu e você clamássemos que descesse fogo do céu para consumir aqueles homens, Jesus ora, perdoa-lhes. Jesus dá uma chance para aqueles injustos,
para aqueles malfeitores, para aquelas pessoas que eu e você com certeza não daríamos nenhum tipo de chance, e ele prova que há esperança ali na cruz para o pior pecador. É uma revelação de graça, uma revelação de amor, algo que nós, dentro da nossa limitação, jamais poderemos entender, como Jesus ora por perdão, porque eles não sabem o que fazem. Mas eles estavam fazendo por ignorância? Não, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas eles não sabiam a intensidade da consequência de rejeitar as misericórdias e a graça e o amor oferecido na cruz do Calvário. Eles não tinham entendimento de como isso ia reverberar por toda a eternidade. A consequência de rejeitar Jesus, de insultar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. A segunda palavra da cruz é uma palavra de salvação. E ali Jesus, no meio de dois malfeitores, de dois criminosos condenados, ele tem a maior vívida a resposta do homem à salvação. Porque de um lado um homem insulta e rejeita Jesus, e de outro lado um homem crê e confessa Jesus. Confessa que Jesus é divino, que Jesus é salvador, que ele pode sim dar a ele a condição de ainda naquele dia estar com Jesus no seu reino. A palavra de Jesus na cruz sobre salvação é dada a um homem um malfeitor condenado, um homem que viveu a vida toda à margem da sociedade, um transgressor, roubando, matando pessoas, acometendo o maior tipo de atrocidades que a sociedade podia ser vitimizada. E esse homem fala para Jesus ali naquele momento: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus se dirige a ele dizendo: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é uma revelação talvez a mais clara, a mais estrondosa revelação de graça contida na palavra de Deus. Porque aquele homem não teve tempo de arrumar a vida dele. Ele não pôde mostrar nenhum tipo de qualidade moral, ele não tinha nenhum tipo de credencial, ele não era nobre, ele não era digno. E depois, ele não tinha opção de fazer boas obras, ele não tinha opção de prestar algum tipo de serviço cristão. Ele não podia salvar-se. Ele não teve condição de trabalhar para a salvação dele. Ele não podia pagar, como se vê muitas vezes essa ilustração, pelos seus próprios pecados. Ele não tinha condição nenhuma. E ali na cruz do Calvário, aquele homem que seria condenado por nós, aquele homem que qualquer um de nós viraria o rosto, qualquer um de nós bradaríamos por vingança, Jesus expressa um amor infinito. E ele, pela graça, salva aquele homem e fala: você vai estar comigo ainda hoje. E essa é a graça de Deus. E essa é a maior revelação da graça de Deus. Que nós não somos salvos pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas nossas boas intenções. Nós somos salvos pela graça de Deus. É só porque ele quis. É porque ele revelou o seu amor por nós, porque ele colocou em nós a capacidade de nós crermos, e todo aquele que crê e confessar, ele é salvo. E esse homem então confessa: olha, nós merecemos. Nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem ele não fez mal nenhum. E ele recebe então a graça de Deus, a graça que não é pelo mérito, a graça que não é pelas obras, a graça da salvação em Cristo Jesus pela fé. A terceira palavra da cruz foi uma palavra de solidariedade, foi uma palavra de amor. Jesus olha para sua mãe ali aos pés do madeiro. Os seus amigos, os seus discípulos tinham fugido. Ficou João, o discípulo a quem ele amava. E ele vê aquelas duas figuras, aquelas duas pessoas que deviam ser extremamente especiais para Jesus, e sente ali do madeiro a dor daquelas pessoas. Ele tinha a obrigação, a responsabilidade, diante dos aspectos legais, de cuidar da sua mãe após o falecimento do seu pai. Era um costume da época que o filho mais velho recebesse a incumbência de cuidar da sua mãe. Era uma época sem INSS, então havia essa responsabilidade transferida para Jesus. E Jesus está partindo para o pai. E ele olha a sua mãe ali naquelas circunstâncias e ele fala: olha, agora ela precisa de alguém para cuidar dela. Mesmo no meio do sofrimento dele,
Jesus não se exime da sua responsabilidade. Ele consegue ter um olhar de compaixão ao seu entorno, sofrendo a maior dor que a humanidade já viu. Ele consegue olhar para aquelas duas pessoas e fazer deles uma nova família. A cruz de Cristo, ela constitui uma família que transcende aos nossos limites genéticos, as nossas descendências naturais. A cruz de Cristo transfere para nós a amplitude do amor, de forma que a gente pode expressar o nosso amor para o nosso próximo. Nós podemos revelar o amor de Deus para o nosso próximo, o cuidado para o nosso próximo, e cuidar e amar como se ele fosse nosso, como se ele fosse efetivamente a nossa família. Então Jesus olha para a mãe e fala: mulher, aqui está o seu filho. E olha para João, o discípulo a quem ele amava, e fala: João, agora essa é a sua mãe. E ele leva e cuida de Maria. E ele não faz conta. E isso é lindo demais, quando a gente consegue assumir a nossa missão, assumir a nossa responsabilidade de amar e de servir sem fazer conta. Sabendo que aquele que está mais próximo, aquele que mais precisa, ele vai ser o alvo do amor e da graça de Deus revelado por nós. A terceira palavra da cruz é uma palavra de solidariedade. Mas a quarta palavra é uma palavra de dor. É uma palavra de abandono, é uma palavra que eu nomeei como uma substituição. Porque ali na cruz do Calvário chega um momento em que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento em que Jesus, que estava acostumado desde toda a eternidade a ser um com o Pai, você pode ler João 17, eles tinham uma unidade perfeita e desejam que a igreja, que as pessoas que creem, aqueles que são seus discípulos, se identificam como filhos de Deus, também possam viver nessa unidade. Nesse momento ele sente o abandono. Nesse momento em que ele encarna o pecado, ele não tinha pecado algum, mas ele toma sobre si as nossas dores, toma sobre si as nossas transgressões, ele se faz maldito por nós, e nesse momento, ele carregando sobre si as nossas dores, os nossos pecados na cruz do madeiro, Deus pune Jesus por causa do pecado. Porque o pecado tem como consequência a morte. Há uma paga, há um salário do pecado. O pecado precisava ser expiado, e isso só poderia ser feito através da morte. E Jesus então toma o pecado da humanidade e expia esse pecado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, então, ele é abandonado pelo Pai, para que o Pai pudesse amparar a mim e a você por toda a eternidade. E ele sofre, por causa da santidade de Deus, essa separação que Isaías 59:2 fala, entre Deus e o homem, porque os pecados, eles encobrem o rosto de Deus e impedem que ele nos ouça. Esse momento de separação sofrido na cruz do Calvário foi por causa da encarnação do meu e do seu pecado. Mas não é só isso, Jesus também brada sobre a humanidade, porque ali, na cruz do Calvário, Jesus teve sede. Ele teve um sofrimento real, ele teve um sofrimento no seu corpo. É tão verdade que ele era 100% Deus nos 33 anos que ele passou aqui, quanto é verdade que ele era 100% homem. Ao longo dos evangelhos nós vemos que ele sofreu, que ele teve fome, que ele teve sede, que ele ficou cansado, que ele dormiu, que ele comeu. Ele era um homem como eu e você. E a palavra de Deus fala que ele foi experimentado, ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele foi tentado sem pecado. Ele experimentou todas as provações e as limitações da humanidade para que ele pudesse ser um sumo sacerdote perfeito. O que é um sumo sacerdote? É aquela figura do Antigo Testamento, do povo de Israel, aquele único homem perfeito, sem pecado, que poderia entrar no átrio, no Santo dos Santos, e interceder por causa do pecado do povo diante de Deus. Oferecer um sacrifício, e do derramamento de sangue daquele sacrifício, então, o pecado de todo o povo era expiado, o pecado de todo o povo era perdoado. Jesus é esse intercessor. Jesus é esse mediador. Jesus é também o Cordeiro. Jesus é também o justificador, aquele que se entregou como sacrifício para que o seu sangue pudesse nos perdoar de todos os pecados. E agora, junto ao Pai, na Trindade, ele intercede por nós, porque ele sabe que nós sofremos. Ele sabe quais são as nossas limitações, ele sabe o que é dor. Quando você sente dor, você pode orar, porque ele sabe o que é dor. Quando você se sente angustiado, quando você se sente sozinho, ele sabe o que é isso, você pode orar. E ele é o perfeito intercessor, porque ele sabe o que nós sofremos. Mas a
A palavra da cruz, a sexta palavra da cruz, é uma palavra de triunfo. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, Jesus na cruz fala tetelestai. E essa palavra quer dizer está consumado, está quitado, foi concluído. Você sabe que sentimento é esse? Quando você tem uma pendência enorme e você se esforça e você conclui aquilo, você fala, concluí, deu certo, foi. Esse era o sentimento de Jesus naquele momento. Ele estava a alguns minutos de expirar, entregar o seu espírito ao Pai, morrer, sofrer a morte física, e há ali na cruz um senso de triunfo, porque ali na cruz Jesus concluiu a obra salvífica. Essa palavra tetelestai é a palavra quitado, que é colocado nos documentos de cobrança. É a palavra que era colocada nos documentos penais naquela época, que hoje a gente chama de ficha criminal. Antes era chamado escrito de dívida, cédula de dívida. Então o criminoso tinha lá listado todos os erros que ele cometeu e ele ia cumprir a pena, e ao cumprir a pena o juiz pegava aquele documento e atualizava no rodapé dizendo tetelestai, foi cumprido. Então foi cumprida a pena pelo meu e pelo seu pecado. Não temos que pagar os nossos pecados. Esquece essa ideia. Eu estou pagando pelos meus pecados. Você não tem nada para pagar. Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Ele não deixou nenhuma pendência. Está tudo quitado. As nossas dívidas foram todas pagas. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus saiu arrancando essa cédula, tirando essa cédula da mão do diabo, que vivia a nos transtornar, a encher a nossa mente, o nosso coração pelas culpas, das coisas erradas que nós fazemos. E a palavra fala que ele tirou das mãos de Satanás essa cédula e ele rasgou. E o resto dessa cruz, ele pregou na cruz do Calvário, dizendo: aqui na cruz do Calvário foi paga toda a dívida por todo o pecado cometido, no presente, no passado e no futuro. Não existe nenhuma condenação para mim e para você, tetelestai. E a última palavra é a palavra que nós vamos ver hoje, que está em Lucas 23, versículo 46, que diz o seguinte: e clamando Jesus em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Havendo dito isso, Jesus morreu. O seu espírito não morreu. O seu espírito estava junto ao Pai, onde estará por toda a eternidade, mas o seu corpo morreu, ali na cruz do Calvário. Só que esse não é o final da história. Esse pode ser o final da história de sexta-feira. Mas hoje, no domingo, nós comemoramos a continuidade dessa história. Porque Jesus não ficou morto no madeiro. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou entre os mortos. Ele venceu a morte na ressurreição, através da ressurreição. E esse é o marco central do Evangelho. Porque ele vive é que nós temos a certeza da vitória sobre a morte. Porque ele vive é que nós temos a certeza da vitória sobre o pecado. Porque ele vive é que nós somos livres. Porque ele vive, nós cantamos temor não há. Porque ele vive, eu sei que a minha vida está escondida nele. Porque ele vive, eu sei que deu certo. Eu sei que a obra foi completa, porque ele não pôde ficar morto, a morte não podia detê-lo, ele ressuscitou. Agora, se você não tem ideia do que aconteceu, de quão milagroso foi esse evento, eu vou te dar algumas informações. Jesus já tinha avisado que ele ia ressuscitar. Todo mundo sabia disso, inclusive os seus inimigos, aqueles que o prenderam. Então eles criaram um esquema para que de maneira nenhuma Jesus sumisse daquele túmulo em que ele foi colocado. Os inimigos de Jesus conspiraram contra ele, acharam que estavam fazendo um grande negócio matando Jesus no meio de uma Páscoa, mas Jesus estava no controle de todas as coisas durante o tempo todo. Ele não foi uma vítima, ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou, e eu a dou por amor de muitos. Ele estava no controle também da sua morte. E ali, naquele momento, uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do seu túmulo, e essa entrada lacrou o túmulo. Além disso, tinha um destacamento de soldados que ficou ali para guardar o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Você vê isso em Mateus 27, versículo 66.
Então Jesus foi colocado dentro de um túmulo e ali, além de uma grande pedra lacrando aquele túmulo, também tinha um destacamento de soldados para proteger o túmulo. Mas o que aconteceu foi que no terceiro dia, no domingo, ainda de madrugada, teve um terremoto. E um anjo apareceu. E o anjo removeu a pedra do sepulcro. Aquele destacamento de soldados, aqueles guardas não serviram para nada, porque eles caíram diante do grande poder revelado ali. Mais tarde, algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram um túmulo vazio, e o anjo que estava lá contou que Jesus havia ressuscitado. Jesus também apareceu a essas mulheres e falou com que elas fossem contar tudo para os discípulos. Os discípulos, é claro, desconfiaram, afinal de contas é um monte de mulher contando, foram até lá, naquele túmulo, e não acharam nada, e não acharam o corpo de Jesus. E depois você vai ver que Jesus se encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus se encontrou novamente com os 11, e a palavra fala que por 40 dias depois da sua morte, ele ficou no mundo, ensinou aos discípulos, e mais de 500 pessoas viram a Jesus ressurreto. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo de 4 a 6. Isso não é uma história, isso é testificado, isso é real. Jesus ressuscitou, e essa é a base da nossa fé. Essa é a base da fé cristã, porque se Jesus ressuscitou, tudo o que nós dizemos é verdade. É a validação, é a certificação de tudo aquilo que nós cremos. E a palavra fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Porque então nossos pecados não estariam perdoados. 1 Coríntios 15, versículos 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O 19 fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você acha que é só isso, que a vida aqui com Jesus é só isso aqui, que acabou, acabou, então você é mais digno de compaixão. Então a sua fé é uma fé que não tem fundamento. Porque quando Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo que hoje nos traz a paz foi segurado, foi sofrido por ele na cruz do Calvário, e nós estávamos completamente livres. O castigo foi perfeito, o perdão foi conquistado por causa de um castigo, um sacrifício que foi satisfeito. O preço foi todo pago. E Atos dos Apóstolos 2:24 fala, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de Jesus ter ressuscitado? Se ele vive, nós viveremos com ele eternamente. Se ele vive, se ele é o primogênito de todos aqueles que um dia vão ressuscitar, a palavra fala, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Se ele ressuscitou, nós, que agora temos a sua natureza conquistada na cruz do Calvário, também um dia ressuscitaremos. Essa é a nossa fé. Que aqueles que creem em Cristo não morrem, mas já passaram da morte para a vida. A nossa esperança é que as limitações que nós tínhamos, por causa de um corpo condenado pelo pecado, foi retirado todo o peso e a condenação do pecado na cruz do Calvário, de forma que hoje nós podemos ter em nós restaurada a imagem de Cristo, restaurada a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é eterno. E agora em Cristo Jesus temos essa imagem restaurada e também somos eternos, porque ele vive e nós também viveremos eternamente. Todos os salvos experimentarão da ressurreição em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15 fala o seguinte, versículo 54 em diante, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Não é vão. Se todas as esperanças e as suas expectativas estão nessa vida, se tudo que você tem para conquistar, se toda a felicidade que você tem para sentir, se toda a paz que você tem para desfrutar está nessa vida, então talvez você seja uma dessas pessoas mais miseráveis de todos os homens. Porque a ressurreição, ela nos dá uma esperança de uma vida eterna, de uma vida para além daqui. Pensa comigo, se você creu em tudo até agora, se você consegue crer que Deus se fez homem, se você consegue crer que tudo aquilo que Ele manifestou na terra, todas as curas, toda a compaixão, toda a palavra, tudo aquilo que está descrito nos evangelhos, aquilo é verdade. Se você consegue olhar para a cruz e ver na cruz a expiação do meu e do seu pecado, você consegue entender que Ele não permaneceu morto, mas Ele ressuscitou. E hoje a morte não pôde detê-lo, mas Ele está ressurreto. Ele ressuscitou para nunca mais morrer e Ele está com o Pai. Ele foi assunto aos céus e hoje Ele está à destra do Pai. Então você precisa crer na segunda etapa, na segunda fase de toda a obra salvífica. Porque a primeira fase, essa fase em que Jesus veio como um cordeiro. Ele veio como uma ovelha. Isaías 53 descreve muito isso. Ele foi ali para aquele momento de sofrimento como uma ovelha muda vai diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele veio manso. Ele se submeteu a todo o peso, a todo o julgamento, a todo o insulto, a todo o xingamento, a toda a rejeição. Ele se submeteu. E ele fez isso como uma ovelha. Ele fez isso por amor. Ele veio para sofrer. Na segunda fase, a segunda fase é a que nós cremos, que Jesus um dia ele vai voltar. Ele promete que ele vai voltar. E aí, apesar de ele ter vindo da primeira vez como um cordeiro, ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar como o grande leão da tribo de Judá. E a palavra de Deus fala em Salmo 98, 9, que ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. E nós esperamos esse dia. Nós esperamos esse dia em que Jesus vai voltar, em que a obra vai ser completa. Nós esperamos essa segunda fase, nós aguardamos o dia em que nós estaremos em novos céus e nova terra, um lugar onde não há choro, onde não há morte, onde não há sofrimento, onde não há separação, um lugar onde nós seremos a luz é o próprio Cristo, o sol da justiça. Nós aguardamos, essa é a nossa esperança. Porque Ele vive, nós temos esperança no amanhã. E Ele deixou para nós uma promessa, e eu quero encerrar hoje com essa promessa. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Quando nós olhamos para a morte, nós não vemos a morte algo que é o fim de todas as coisas. Existem pessoas que falam assim, a única certeza que nós temos nesse mundo é a morte. Mas nós cristãos, a única certeza que nós temos pela palavra de Deus é a vida eterna. Porque a morte não pode nos deter. Ele está preparando um lugar para mim e para você. Tem muitos quartos. Nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos eternamente, mas mais do que juntos, nós vamos estar com Ele. E essa vai ser a plenitude de toda a história da criação da humanidade. Quando Deus nos chama para sermos uma família. Quando Deus nos chama e como um propósito eterno, nós sermos muitos filhos parecidos com Jesus. Nós teremos os nossos corpos glorificados e a gente não vai ter que ficar lutando com as inclinações da nossa carne, com a maldade impregnada na nossa carne, na nossa mente. Nós seremos glorificados. Nós que já fomos escolhidos, nós que já fomos justificados, nós que estamos sendo santificados, um dia seremos também glorificados. E é essa a nossa esperança. A nossa esperança é num Jesus ressurreto, num Jesus vitorioso, num Jesus que não está na cruz do Calvário, num Jesus que não está sofrido, num Jesus que não tem mais pregos em suas mãos, mas ele ficou com as marcas, porque não são marcas de derrota, são marcas de vitória. É a vitória eterna sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. E se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. E Mateus 24, 27, Jesus fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim
será também a vinda do Filho do Homem. Essa é a verdade que nós devemos abraçar nessa manhã. Nós devemos viver com os pés na terra, mas a cabeça nos céus. A nossa esperança é a esperança da eternidade. A nossa esperança é estar um dia com Ele, com Cristo vitorioso. A nossa esperança é que existe uma paz além do que essa que nós podemos sentir. Uma alegria além do que essa que nós podemos sentir. E a eternidade não é um lugar de medo. A eternidade é um lugar de paz. A eternidade é um lugar de graça. A eternidade vai ser um lugar que está sendo preparado por Deus para desfrutarmos da plenitude do seu amor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A nossa história da ressurreição é uma história de vitória, mas também não é o final da história. Se você olha para a história de Jesus e termina com a história de Jesus na cruz, olha, você precisa se atualizar. Mas também a história não termina no túmulo vazio. E a história não termina com o Pai e o Filho em toda a eternidade. Ela termina comigo e com você, junto com o Pai e o Filho, desfrutando dessa eternidade como uma família. É esse o propósito de Deus para mim e para você. E eu quero que você louve, que você adore, que você celebre, que você gaste alguns minutos do seu dia agradecendo a Deus por esse plano perfeito, por Ele ter sofrido nele mesmo a maldição do pecado, a doença do pecado ter impregnado o seu corpo ao ponto de separá-lo do Pai, mas por Ele ter sido o justo justificador, aquele que concluiu na cruz do Calvário a obra da salvação, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos ser santos, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã. Essa manhã que para nós é uma manhã gloriosa, é uma manhã maravilhosa, é uma manhã de celebração em todo lugar. Aqueles que creem no Senhor celebram a tua vitória, porque a morte não pôde detê-lo, porque o diabo não pôde te segurar, porque em nenhum momento houve uma mudança nos teus planos, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas, e a tua vitória hoje é a nossa vitória, e a tua vida hoje é a nossa vida, e essa esperança concedida na ressurreição, eu peço que inunde o coração dos meus irmãos nesse dia, para que possamos celebrar ao Senhor por essa vida nova e essa vida eterna conquistada na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos pelo Cristo Jesus, pelo amor do Pai, pela presença do Espírito Santo vivo em nós. Nós te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus te adoramos. Amém. Amém. Nós vamos... Lu, quer entrar? Tem como entrar um pouquinho? Será que tá ruim a conexão de vocês ainda? André mandou aqui. Tá entrando, Lu? Aguardando Lu Nogueira. Conectando, tá entrando. Aê! Amém. Porque Ele vive. Vamos ver se não vai travar, tá bom, irmãos? Amém. Tá muito ruim a conexão. Canta comigo. Porque Ele vive, posso crer no amor.